Olá, irmãos, tudo bem? Continuando aqui com o livro de Lucas, estamos bem no finalzinho já. Paramos no 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Herodes era o rei dos judeus, né? Pilatos era o presidente de Roma. E levantando-se, toda a multidão deles o levaram a Pilatos. Imagina quanta gente que foi, né? E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César. Pensa, olha que mentira, ele nunca fez isso, né? Ele falou lá, dai a César o que é César, é Deus o que é Deus. E dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Ele é o Cristo, é o Rei, verdade. O nosso governador da terra, né? E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? Cristo Rei, daí ele já entendeu, Pilatos com aquele entendimento tudo, né, que não conhecia nada pelo jeito do povo judeu, ele perguntou se era o rei dos judeus, né, nada a ver com o que perguntaram assim. E ele respondendo, disse-lhe, tu dizes, que ele não afirmou nada, não falou nada, né. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então eles alvoroçavam. Por que Jesus alvoroçava? Por que eles não gostavam? Porque Jesus falava de libertação, para você não ficar preso num dogma, numa religião, para você não ficar preso nisso. Jesus trouxe assim, vamos dizer assim, aquela ciência do universalismo, né, que é uma coisa ali, você ficar liberto, não ficar abaixo do jugo de algum homem, de alguma igreja. E o povo judeu não queria isso, né? E principalmente os principais sacerdotes, porque eles estavam vivendo, tipo assim, sempre quem está de boa não quer perder o reinado, né? E Jesus estava por baixo, mas estava ensinando o certo que Deus mandou. Só que eles estavam por cima, eles não queriam perder o reinado. E daí tem aquelas pessoas mais simples, mas que não estavam apanhando, não estavam sofrendo, então ainda estavam a favor. Porque com certeza aqueles que estavam sofrendo não estavam a favor do que acontecia lá em Jerusalém, lá na Palestina. Então Pilatos, falar, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Porque Herodes era dos judeus, né? Então ele queria algum sinal para provar se ele era realmente que ia libertar o povo deles do jugo dos romanos. É só isso que eles queriam, mais nada. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Porque ele, como diz Jesus, né? A vida dele não era, o reino dele não é daqui da terra, é dos céus, né? Ele veio para falar da boa nova, da luz, né? Da boa nova. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então aqui já está dizendo, lá nas outros evangelhos fala que os soldados fizeram isso, né? Aqui já fala que Pilatos o vestiu, né? Mandou vestir. Pilatos mesmo não vestiu, né? Mandou os outros vestir. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro, porque um era dos judeus, outro era romano, né? Dois sacerdotes e os magistrados e o povo disse-lhes: Haveis apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então nem Herodes queria matar ele. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei,
e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, porque eles estavam nas festas lá, né, da Páscoa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com ele e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então Barrabás já estava fazendo alguma coisa contra o povo, contra os romanos, e ele já tinha matado, acho que talvez até um soldado romano, né? Ou não. Falou, pois, outra vez Pilatos, que querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dois principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simeão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que o levasse após Jesus. E seguiu grande multidão e de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e lamentavam. Então, os que precisavam de Jesus, os que foram curados, os que gostavam de Jesus, se lamentavam, né? Os outros que cuspiam e faziam um monte de coisa. E nessa época, Cirineu só levou a parte de cima, né, que ficava os braços, vamos falar assim, né? Não a parte de baixo da cruz. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmos e por vossos filhos. Por que Jesus falava assim? Porque Jesus sabia, Jesus era um espírito era e é um espírito muito desenvolvido, muito grande. Ele é um espírito muito desenvolvido, hierarquicamente, na hierarquia espiritual. E ele sabia que eles ali eram um povo que veio para a Terra, um povo criminoso, todo mundo, né? Porque aqui é um planeta prisão, é um povo que tem que sofrer muito, é um povo que já matou muita coisa, muita gente, alguns já destruíram o planeta, já foram degradados de outros planetas para outros lugares, daí não deu certo, vieram para a Terra. Espíritos muitas vezes muito antigos, mas que não queriam saber das coisas de Deus, né? Porque nós estamos numa jurisdição de Deus. E nessa jurisdição de Deus nós temos que atentar para as leis de Deus, né? Não adianta querer ir contra as leis de Deus que a gente só vai sofrer. E nessa época o pessoal ia sofrer. Então Jesus já sabia, né, para onde eles iam, né? Iam sofrer ali, depois que morressem iam para o umbral, no meu caso, ou para quem acredita para o inferno. Aí iam passar um tempo lá sofrendo, daí reencarnavam de novo, iam para o umbral, para o inferno, reencarnavam de novo, e só sofrimento e não iam mudar. Então não adiantava eles chorar, mas eles tinham que mudar a sua vida, tinham que mudar as suas atitudes, né? E não ficar embaixo da lei do jugo dos judeus, né? Mas ninguém queria mudar. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurados as estéreis e os ventres que não gerarem, e os peitos que não amamentarem, porque daí não vão sofrer, né? Quer dizer, estavam sofrendo, mas ainda vão sofrer mais ainda, né? Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e os outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Madeiro verde seria Jesus, né? Se Jesus que veio trazer as coisas boas, que veio trazer a luz, que veio trazer as coisas santas, estava cheio de Deus, né? Fizeram isso. Imagina nós que somos secos, né? Não temos nada, nós somos mal, nós somos pessoas más, nós desejamos o mal, nós não amamos o nosso próximo, nós nos judiamos dos animais, nós só fazemos as coisas erradas. Imagina nós que somos secos, não somos cheios das coisas de Deus. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. A crucificação. Dá tempo para ler. 33. A crucificação.
E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque Jesus é um espírito muito desenvolvido, né? E nós, naquela época, porque nós somos dessa época, né? Nós estivemos lá, nós estamos aqui mais tempo, menos tempo, né? Talvez uns estão há 12 mil anos, outros estão menos tempo, porque aqui é uma prisão, a gente vai chegando para cá. E Jesus falava perdoar eles porque na escala de desenvolvimento, né, o pessoal era Neandertal, vamos dizer assim, estava saindo dos macacos para estava descendo das árvores, né? Naquela época ainda era muito, o povo ainda se é hoje ainda é bem atrasado nessas coisas de Deus, imagina naquela época. Então por isso que Jesus falava isso, né, que te perdoar às vezes por eles não sabem o que fazem, porque eles não sabem, eles não têm noção do que estão fazendo. Até hoje o pessoal faz, não tem noção. Judinho mata animais, judinho das florestas destrói tudo, judinho os irmãos, né, não querem saber de ninguém, né, só querem saber deles, continua a mesma coisa. Então, e hoje também somos frutos, somos galhos secos, madeira seca. E repartindo os seus vestidos, lançaram-lhe sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, os príncipes dos judeus, né? Dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. E este é o Cristo, se este é o Cristo e o escolhido de Deus. De novo, eles estavam debochando, mas querendo saber se ele fazia alguma coisa, porque eles queriam que ele salvasse eles do povo romano. Sempre o povo quer que alguém se judie, né? Mas eles mesmos não querem se judiar. Quer dizer que é para mim, para você fazer reforma íntima, melhorar, não fazer as coisas erradas, amar Deus sobre todas as coisas, nós próximos como a nós mesmos. Mas nós não fazemos, nós renegamos para outro, né? A gente não faz. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grego-romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Claro que ele não ia entrar no reino de Jesus por causa de vibração, né? A vibração dele era muito mais baixa do que Jesus. Mas Jesus falou que ia levar ele, porque a fé dele salvou, e ia colocar ele num lugar melhor, não junto com Jesus, né? E disse-lhe Jesus, porque dentro nas escalas hierárquicas espirituais existem várias divisões, né? Divisões. Então, se um espírito for baixo como o nosso, nós não podemos chegar onde Jesus está, porque o amor lá é tão grande que a gente não vai suportar. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso, mas não aonde Jesus morava, né? Onde Jesus está. Jesus está em outro lugar. Quanto mais elevado você é, mais para lugares diferentes você vai. E cada vez melhores, né? Cada vez mais, mais gostosos, né? Que é só amor, só alegria. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra e até a hora nona. Vocês viram aqui que até agora, nesse Evangelho de Lucas, fora os outros três que eu já li, falavam de coroa de espinho que colocaram na cabeça. Aqui ele não falou. Lucas não falou da coroa de espinho. Até agora ele não falou da coroa de espinho que colocaram na cabeça. Então isso pode corroborar aquilo que eu falei para os irmãos. Que eu já ouvi lugares que falam, principalmente as 9 cartas de Jesus, que fala que, e outras canalizações que falam que Jesus não colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. As pessoas colocavam uma coroa tirando sarro dele, dizendo que era rei. Mas eles não colocavam a coroa de espinho na cabeça de Jesus. E pode ver, esse evangelho até agora não falou sobre isso. Então corrobora aquilo que eu falei, alguma coisa sobre isso. Escurecendo o seu sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo.
E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, quer dizer, faleceu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ah, mas é brincadeira. E judiavam, estão tudo circulado, de repente daí viram. Essa é brincadeira do povo também, né? Depois que morreu, daí queriam fazer alguma coisa. A sepultura de Jesus, acho que não vou parar aqui, irmãos, porque já deu 15, senão fica muito comprido para os irmãos ver. Então paramos aqui, toda a parte da crucificação, né? Jesus perante Herodes, Jesus perante Caifás. Então paramos aqui. Daí, no próximo vídeo, a gente vem com a sepultura de Jesus. E já vai ser o final, porque daí já entramos no 24, que é a ressurreição, e acabou do livro de João. Então o livro de Lucas, realmente, ele não falou nada sobre a coroa de espinhos. Então, ó, corrobora dizendo que eu acho que as cartas, por mim, eu acredito nas cartas de Jesus que foram inspiradas mesmo por Jesus, eu acredito nisso. Lá fala que ele não teve coroa de espinho colocar na cabeça dele. E aqui ele não fala em nenhum momento sobre isso. Todo esse evangelho de Lucas, nos outros dois falou. Vamos ver o que fala o evangelho de João depois para frente, né? Então Deus abençoe, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido e a paz de Deus.